7.000 anos atrás, a ciência de ponta acreditava firmemente que a cura para problemas mentais crônicos era tipo fazer um buraco no crânio da pessoa viva. Nossa, sim, a famosa trepanação para libertar os maus espíritos, né? Exatamente. E aí, se a gente pular para uns 200 anos atrás, os maiores gênios do mundo achavam que podiam ler o caráter e a inteligência de alguém só apalpando os caroços na cabeça da pessoa. A frenologia. É louco pensar nisso hoje, mas era o auge da ciência na época. Pois é. E hoje a gente tem mapeamento cerebral em tempo real, terapia cognitivo-comportamental, enfim. A grande pergunta que vai guiar o nosso mergulho profundo de hoje é: como é que a gente saiu dessa barbárie total para a ciência psicológica moderna num espaço de tempo que, historicamente, é bem curto? É uma evolução fascinante mesmo, porque, veja bem, o que a gente considera ciência muda muito dependendo da lente da época, da tal da epistemologia, e entender isso não é só uma curiosidade histórica legal, é a base absoluta de tudo que a gente sabe sobre a mente humana. Com certeza. E é por isso que hoje a nossa missão é super focada. Para quem está aí do outro lado dos fones, suando a camisa para aquela prova decisiva sobre os fundamentos e a história da psicologia, esse nosso mergulho foi desenhado para ser um dia de estudos definitivo. E eu já dou primeira dica de ouro. Não adianta só vomitar definições na folha de prova, tá? A gente está aqui para construir uma articulação histórica e teórica. Exato. Transformar essa montanha de conteúdo chato numa história que faz sentido. Ninguém precisa decorar que Wundt fundou o laboratório em Leipzig no ano de 1879 só por decorar. Perfeito. O segredo de uma nota brilhante não é a data, é o processo. É saber responder por que ele fez isso. O que ele estava criticando na época, é esse porquê que a prova vai exigir de quem está nos ouvindo. Então vamos lá, vamos começar desempacotando o primeiríssimo ponto desse guia: o surgimento da psicologia como ciência. Por que, afinal, a psicologia precisou pedir o divórcio da filosofia? Esse divórcio foi litigioso. Para entender isso, a gente tem que olhar para a grande batalha epistemológica que estava rolando, a treta sobre de onde vem o nosso conhecimento. A briga entre inatismo e empirismo. Isso. De um lado, lá no século XVII, a gente tem o René Descartes defendendo o inatismo. Ele dizia que a gente já nasce com certas ideias embutidas. Tipo um computador que já vem com um sistema operacional instalado de fábrica. Exatamente essa ideia. E mais, para o Descartes, a mente e o corpo eram separados, o dualismo cartesiano. A mente era imaterial, racional, e o corpo era só uma máquina. Eu lembro de ler que ele achava que os nervos eram tubos ocos com os espíritos animais viajando dentro. Tipo um encanamento hidráulico. Parece bizarro hoje, né? Mas era uma tentativa séria de explicar a biologia. O ponto principal para quem está estudando é se você adota o inatismo, você enxerga o ser humano como alguém que já tem a essência meio que pré-programada. E aí, no outro lado do ringue, entra o John Locke. Com os dois pés no peito, trazendo o empirismo. O Locke basicamente fala, para esquecer tudo isso de ideia pré-programada, ele diz que a mente é uma tábula rasa, uma folha em branco. Ou seja, tudo que a gente sabe, nossos medos, nossa linguagem, tudo entra pela experiência, pelos sentidos. E essa diferença é crucial para a prova. O inatismo foca na razão pura e o empirismo exige a observação prática. E é esse foco na observação prática que vai ganhar força no século XIX com o positivismo. O positivismo. A ideia de que se você não pode medir e provar matematicamente, não é ciência de verdade. Exato. E é aí que a filosofia começa a não dar mais conta. Ficar debatendo a mente numa poltrona confortável não era mais levado a sério pelos cientistas da época. A psicologia precisava de método científico. E ela queria sentar na mesa dos adultos. E aí que entra o famoso Wilhelm Wundt, em 1879. Mas me diz uma coisa, o que muda na prática quando a psicologia adota o método científico? Muda tudo. O Wundt tentou colocar a experiência consciente dentro do laboratório para medir. Ele foi muito influenciado pela fisiologia e pela psicofísica do Fechner, que tentava medir a relação entre o estímulo físico e a sensação mental. É tipo tentar colocar a mente humana, que até então era uma caixa preta invisível, numa balança, né? Mas espera aí, como o Wundt tentava medir isso? Porque não dá para pegar um bisturi e fatiar um pensamento. Aí que tá.
O método que ele criou foi a introspecção experimental. O pesquisador apresentava um estímulo, tipo o som de um metrônomo, e o sujeito tinha que descrever em detalhes minuciosos as sensações mais básicas que invadiam a consciência naquele milissegundo. Olha, tentando explicar isso com as minhas palavras como a prova pede, qual era o grande problema desse método? Me parece muito furado. E era. Qual você acha que era o furo? Tipo, se eu tomo um susto e falo para o pesquisador que senti, sei lá, uma textura áspera na minha emoção, como ele vai saber se eu estou falando a verdade? Não vai. A introspecção exigia que a mente fosse a ferramenta que observa e, ao mesmo tempo, o objeto observado. A grande limitação era a falta de verificabilidade empírica por um observador externo. Ninguém pode entrar na minha cabeça para conferir. Exato. E as pessoas mal conseguem descrever o que sentiram no café da manhã, imagina dissecar uma emoção no nível atômico. Esse problema gerou a primeira grande crise da psicologia. E como na ciência crise é sinônimo de oportunidade, essa limitação fragmentou o campo inteiro. O que nos leva ao ponto 2 do nosso guia de hoje, as famosas escolas da psicologia. Isso é matéria certa na prova. É preciso entender o que cada abordagem estudava e o que criticava na escola anterior. Vamos começar pela resposta direta ao laboratório de Wundt, o estruturalismo. O principal teórico aqui é o Titchener, aluno do Wundt. O objeto de estudo continuava sendo a consciência. A ideia dele era criar uma verdadeira tabela periódica da mente, achar os átomos do pensamento. Mas usando a introspecção ainda. Sim, só que uma introspecção super treinada, bem artificial. E essa foi a principal limitação deles. Era engessado demais, não explicava como a gente funciona no mundo real. E aí vem a crítica feroz do funcionalismo. Liderado por nomes como William James e John Dewey. E aqui rola uma mudança de chave muito importante. O objeto de estudo muda das estruturas para a função da mente, né? Exato. O funcionalismo, muito influenciado pelo Darwin, passa a perguntar como as funções mentais ajudam o ser humano a se adaptar ao ambiente. Eu amo a analogia do William James para detonar o estruturalismo. Ele dizia que estudar a consciência tentando achar as partes menores é como tentar entender um rio congelando a água para analisar uma gotinha isolada. É uma imagem perfeita. Se você congela o rio, ele perde a essência, que é o fluxo, a correnteza. Muito bom. Mas a briga pelas lentes não para por aí. Enquanto isso, lá na Alemanha, a Gestalt estava surgindo com Max Wertheimer e Kurt Lewin. A Gestalt vem para criticar justamente essa mania de fragmentar tudo em partes menores. O lema deles é o famoso "o todo é diferente da soma das partes". E o objeto de estudo deles era a percepção, certo? A percepção e o comportamento integrados. Eles mostravam que a nossa mente organiza a informação ativamente. Se eu te mostro pontos arranjados em círculo, você vê um círculo, não vê 30 pontos separados. E a principal contribuição deles, além dessa visão do todo, foi aquele conceito de insight, né? O insight, aquela compreensão súbita, o famoso ahá, a reorganização do campo perceptivo quando você, de repente, entende a solução de um problema. Beleza. Então, até aqui, estruturalismo, funcionalismo e Gestalt, todo mundo ainda estava brigando dentro do clube da consciência. Só que aí o chão se abre. Uma virada radical. Vamos falar do behaviorismo e da psicanálise, as duas grandes forças que mudam o objeto de estudo completamente. É aqui que a coisa fica realmente fascinante e responde àquela pergunta da prova sobre por que a psicologia tem várias abordagens. O que está por trás de cada uma é a sua base epistemológica. Bom, o behaviorismo com John Watson, Skinner, Pavlov, eles simplesmente chutam balde da consciência, não é? Chutam longe. O Watson diz que, já que não dá para observar a mente, ela não serve como objeto de estudo científico. A mente vira uma caixa preta. O objeto de estudo do behaviorismo é estritamente o comportamento observável. É a busca pelo rigor experimental máximo, o condicionamento, a relação entre estímulo e resposta. Eu toco o sino e o cachorro saliva. E depois, com Skinner, o condicionamento operante. Como as consequências do que a gente faz, punições ou recompensas, modelam os nossos comportamentos futuros. Eles se apoiam totalmente no empirismo e nas ciências naturais. E qual a principal limitação apontada neles?
O fato de ignorarem completamente o mundo interno, os pensamentos, as emoções, como fatores causais. Mas a contribuição foi gigantesca, tanto que deu origem à base do que hoje é a TCC, a terapia cognitivo-comportamental. A TCC que depois acaba inserindo a cognição de volta na jogada, né? Perfeito. A TCC moderna entende que não é só o estímulo externo que importa, mas como a gente interpreta esse estímulo através dos nossos pensamentos e crenças. Maravilha. Mas enquanto o behaviorismo só olhava para o que acontecia do lado de fora do corpo, lá em Viena, o Sigmund Freud estava escavando o porão da mente, a psicanálise. E aqui a base epistemológica é outra completamente diferente. Sai a medição de laboratório, entra a busca por significado. O objeto de estudo da psicanálise é o inconsciente. Freud dizia que a gente reprime desejos e traumas porque a nossa mente racional não daria conta de lidar com eles. Mas esses monstros do porão acabam vazando de algum jeito. Vazando através de sintomas físicos sem causa médica, através dos sonhos e dos atos falhos. Ato falho é aquele clássico de chamar o chefe de pai sem querer. Exatamente. Para o Freud, isso não é um simples erro motor da língua. É o desejo ou conflito inconsciente atravessando a barreira da razão. E a prova também pede para mostrar a evolução histórica. A psicanálise não morreu no Freud, né? De jeito nenhum. A Melanie Klein trouxe o foco para as primeiras relações do bebê com a mãe, as chamadas relações objetais. O Jung expandiu para o inconsciente coletivo e os arquétipos. E o Jacques Lacan, com aquela ideia de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, o que, confesso, soa bem complicado. É denso, mas em resumo ele tira o foco dos instintos biológicos brutos e foca em como o nosso desejo se articula através de metáforas e da nossa fala. Bom, cobrimos as escolas, os objetos de estudo, as críticas e as bases epistemológicas. Agora a gente precisa atravessar o oceano. Ponto 4 do guia. Como tudo isso chegou no Brasil e virou a profissão que a gente conhece. O início da psicologia no Brasil, antes da regulamentação, em 1962, não era nada independente. Ela surgiu ali nos fundos dos cursos de medicina, principalmente na Bahia e no Rio de Janeiro. Muito atrelada à psiquiatria, né? Sim. E há nomes como o médico Henrique Roxo. A psicologia era aplicada dentro de hospícios e manicômios. E é aqui que a gente precisa conectar com o ponto 6 da prova, a reflexão crítica. Isso é muito importante. Demais. Porque o uso inicial dos testes psicométricos no Brasil, que vieram da Europa e dos Estados Unidos, não era exatamente para ajudar as pessoas a se autoconhecerem. Não. A função principal na época era de normatizar comportamentos. O Estado queria saber quem era normal e produtivo e quem deveria ser classificado como anormal ou perigoso. É a famosa e perigosa higiene mental, o que levanta uma bandeira vermelha histórica gigante. A psicologia foi inicialmente usada para segregar. Infelizmente, muitas vezes sim. Ela servia para dar um carimbo científico que justificava trancar pessoas marginalizadas em hospícios. E isso destrói aquele mito de que a psicologia ou a ciência é sempre neutra. A psicologia não pode ser puramente neutra, né? Porque ela lida com valores humanos e com poder. E que nos leva àquela pergunta crucial do guia de estudos. Qual a diferença entre adaptar o indivíduo e compreender o contexto? Essa é a grande virada de chave da psicologia contemporânea. Pensar em adaptar o indivíduo é herança lá do funcionalismo mais utilitário. Significa olhar para a pessoa que está sofrendo e dizer: você é uma peça defeituosa, eu vou te consertar para você voltar a funcionar na máquina da sociedade. Ignorando completamente que a máquina pode ser o que está adoecendo ela. Exatamente. Compreender o contexto, que é o que a gente faz hoje, exige olhar para o ambiente. Como Kurt Lewin já dizia lá na Gestalt, nós não existimos no vácuo. O sofrimento muitas vezes é social e estrutural, não uma patologia biológica isolada. Eu acho que isso fica muito claro no ponto 5 do nosso guia, quando a gente fala dos campos de atuação. Por exemplo, a diferença entre psicologia educacional e escolar. É um ótimo exemplo de como a área evoluiu. Antigamente, se uma criança não conseguia ficar parada por horas copiando do quadro, a psicologia era chamada para dar um laudo dizendo que a criança tinha um problema.
Era a tentativa de diagnosticar e adaptar o aluno a um sistema escolar engessado. Hoje, a psicologia escolar atua compreendendo o contexto. O psicólogo questiona a instituição. Será que o método de ensino é adequado? Como estão as relações de poder e exclusão dentro da escola? O foco muda do indivíduo defeituoso para a estrutura educacional. O mesmo aconteceu na psicologia do trabalho, certo? Com certeza. Lá no início, no auge da industrialização, a psicologia era usada para selecionar os operários com melhores reflexos motores. Era pura utilidade corporativa. E hoje em dia a gente fala de saúde mental nas organizações. O psicólogo analisa clima, burnout, assédio moral, qualidade de vida. Exato. O olhar deixou de ser meramente instrumental para ser um olhar de cuidado e intervenção nas relações de trabalho. O que amarra muito bem a questão sobre qual deve ser o papel do psicólogo hoje. Tem que ter fundamentação, como a prova exige. Não é só dar palpite. O papel do psicólogo hoje é atuar com responsabilidade ética e social. É ajudar a despatologizar o sofrimento que vem de opressões do ambiente. É promover a saúde mental de forma integrada e crítica. Isso aí. Então, repassando rapidamente para o nosso ouvinte focado na prova. Vocês viram a compreensão dos conceitos, a articulação histórica, desde a briga do inatismo contra o empirismo até o Wundt. Passamos por todas as escolas teóricas e como uma sempre nasce criticando o buraco deixado pela outra. Isso. Lembrem-se que a prova quer desenvolvimento, não apenas definições decoradas. Mostrem essa linha do tempo. Mostrem por que a regulamentação dos conselhos de psicologia foi fundamental para garantir que a profissão não voltasse a ser um instrumento de higienização social. Os conselhos estão aí justamente para orientar e fiscalizar a ética da prática profissional, enfrentando os desafios atuais da formação. O nosso mergulho profundo entregou o mapa da mina. Tenho certeza de que quem escutou até aqui tem um embasamento para fazer uma excelente prova. Sem dúvida. Mas antes da gente se despedir, eu queria resgatar aquela provocação lá do início. Ah, claro. Para deixar a galera pensando até não conseguir dormir. A gente brincou sobre como a trepanação e a frenologia eram levadas a sério no passado e hoje são um absurdo total. Considerando o quão rápido a gente foi da introspecção confusa do Wundt para neurociência e para TCC em pouquíssimo tempo, qual certeza absoluta que nós temos na psicologia moderna hoje vai ser vista como a frenologia do futuro daqui a 200 anos? Qual a nossa trepanação invisível que a gente pratica todo dia e acha que é o auge da ciência, né? Fica a reflexão crítica digna de um futuro psicólogo de respeito. É isso aí. Bons estudos, boa prova para todo mundo e a gente se vê no nosso próximo mergulho profundo.